Como ter uma vida vitoriosa? Esta é a lição número 11 da classe de juvenis. Para esta aula, os hinos sugeridos são 84, 380 e 577. Como ter uma vida vitoriosa? Vemos, por exemplo, o jogador Cristiano Ronaldo. Ele é um grande exemplo de uma vida vitoriosa. E o que é que ele faz para ter uma vida vitoriosa? Ele tem disciplina. O que é disciplina? Disciplina, nesse sentido, significa uma pessoa que está pronta para sofrer, vamos assim dizer, as questões do treino. Vou te dar um exemplo melhor. Por exemplo, você quer ser um advogado. Como você faz para ser um excelente advogado? Estude advocacia durante 10 horas por dia durante um ano. No final de um ano, você será um advogado excelente. Mas para você ler 10 horas por dia, você tem que estar pronto para sofrer a questão de estar 10 horas lendo, estudando ali a questão, no caso, da advocacia. Portanto, para ter uma vida vitoriosa, nós precisamos de ter disciplina. Por exemplo, hoje está chovendo, então hoje eu não vou estudar. Então você não está tendo disciplina. Ou hoje está muito calor, eu não vou estudar. Você não está tendo disciplina. Para ter disciplina, independente das circunstâncias, nós continuamos fazendo aquilo que precisa ser feito. E é por isso que o Cristiano Ronaldo é o grande jogador que ele é. Por quê? Porque ele tem disciplina, ele é disciplinado. E infelizmente, no meio cristão, existe um pouco dessa falta da disciplina e eu vou te falar por quê. Porque as pessoas dizem que Mateus 6,33 diz o seguinte, que vou falar como as pessoas dizem, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, basta você vir à igreja, basta você ser cristão, que Deus vai te acrescentar as outras coisas. Mas não é isso que o texto fala. Então, por esta questão, as pessoas acharem que, não, eu sou cristão, então Deus vai abrir a porta, eu não preciso estudar, eu não preciso me preparar. Me lembro que certa vez, na sede da minha igreja, uma pessoa disse, né, um obreiro, falou, você que quer entrar na Petrobras, você vem aqui na frente que eu vou orar e Deus vai abrir as portas para você. Daquelas pessoas que foram lá na frente, nenhum entrou na Petrobras. Por quê? Porque para entrar na Petrobras existe todo um aparato, existe todo uma questão de fazer isso, fazer prova, fazer aquilo. Tem que ter um preparo. E o preparo só vem com disciplina. Deus pode fazer por uma ocasião, uma situação de fazer uma pessoa entrar na Petrobras direto sem passar por isso? Sim, ele pode fazer porque ele é Deus. Só que Deus também ele é justo. Ou seja, não é porque eu sou cristão que eu vou entrar numa empresa que precisa ter preparo, enquanto aquela pessoa que não é cristã, que se preparou para a vaga, Deus vai ser justo. O que ele vai fazer? Ele vai me deixar de fora. Por quê? Porque eu não me preparei para a vaga. Então, para ter uma vida vitoriosa, nós precisamos de ter disciplina. E é bom que você vê isso logo que você está novo e você começa a observar que o que eu quero ser quando eu crescer? Eu vou ser um advogado, engenheiro, empresário? O que eu vou ser? Para você já começar a fazer. Eu tenho um amigo que ele falou certa vez que eu perguntei para ele, era aluno meu, e perguntei para ele, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser policial federal. Eu falei, o que você está fazendo para ser policial federal? Eu não sei. Eu falei, você precisa estudar. Se passaram alguns anos, né, mais de 10 anos isso, e até hoje ele nunca ingressou na Polícia Federal. Por quê? Porque ele não estuda. Então não tem disciplina. Então para nós fazermos algo na vida, para termos vitória na vida, nós precisamos ter disciplina. E no nosso sentido aqui, espiritual, nós também devemos ter uma disciplina que também nós vamos ver nesta aula. O princípio do temor a Deus. O que é temor a Deus? A ideia de temor é conhecida por todos nós como um conceito de medo de alguém ou de alguma coisa. Entretanto, apesar do temor trazer a ideia de medo, também significa reverência, reconhecimento e submissão. O que é temor? Temor e medo são a mesma coisa? Não, são questões diferentes. Nós temos medo de alguma coisa ou de alguém. Por quê? Porque temos medo. É uma pessoa, por exemplo, já pensou, você está andando na rua à noite e chega e começa a entrar
uma moto com dois homens montados, o que você vai pensar? Você vai ter medo, porque dois homens montados numa moto? Você vai ter medo, porque você vai temer pela sua vida. Então você tem medo. E o que é temor? Temor é diferente, dá até uma ideia de medo, mas não é medo. Vou te dar um exemplo prático. Talvez você não, porque você ainda não dirige. Mas quando, por exemplo, quando você... Bom, vou pegar um outro exemplo. Você está numa cidade e um policial vem falar com você, você vai temer. Por que você vai temer e não vai ter medo? Você vai temer porque ele tem uma autoridade, ele é um policial, militar, civil, federal, ele é um policial, então ele está fardado, então ele tem uma autoridade que vem do Estado, né? No caso vem do governo. Então você não vai ter medo dele. Por que você não vai ter medo do policial? Porque você sabe que ele está ali para te proteger. Mas por que você teme? Porque ele tem autoridade sobre você. Se ele te perguntar uma coisa, você tem que responder. Se ele te pedir os documentos, você tem que dar. Se ele precisar te revistar, ele vai te revistar. Ele tem uma autoridade sobre você. Então o temor, ele sugere respeito, autoridade, uma pessoa que está superior. Então é exatamente isso que nós temos que ter do Senhor, temor. Porque nós sabemos do poder que ele tem, nós sabemos que ele é muito maior do que nós. Então nós temos temor a Deus e não medo dele. Por que você vai ter medo do seu pai, por exemplo? Você não precisa ter medo do seu pai, mas você tem temor, porque você tem respeito pelo seu pai. Você sabe que o seu pai é maior do que você. Então, no nosso Deus também da mesma forma. Nós temos temor a Deus porque ele é o nosso pai, ele é o nosso criador, ele é superior a nós, ele tem autoridade sobre nós. Mas por que você vai ter temor a Deus e não medo? Porque se você tiver medo de Deus, como é que você vai se apresentar a Ele numa oração? Como é que você vai orar ao Senhor se você tem medo dEle? Se tem medo de se aproximar dEle? Então nós temos temor a Deus e não medo. Homens e mulheres que temeram ao Senhor. Um exemplo é José, que por temor a Deus fugiu do pecado. Quando a esposa de Potifar propôs a ele uma aventura sexual, José rejeitou a proposta não por medo de perder o emprego ou com medo do marido dela, mas porque não queria pecar contra Deus. Ou seja, ele tinha temor a Deus. Ele não queria desrespeitar assim, né? Vamos botar assim, né? Ele não queria desrespeitar a Deus. Por quê? Porque ele não precisava ter medo de perder o emprego, porque ele pode conseguir um outro emprego. E também não tinha medo do marido dela, porque também ele era homem igual Potifar, homem igual, ainda mais jovem, né? Jovem tem a força, né? Então ele não tinha medo disso, de perder isso, mas ele tinha temor por pecar contra Deus. Então ele tinha respeito por Deus. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, nós teremos o quê? Uma vida vitoriosa. Nós devemos a cada dia mais correr do pecado. E veja que aqui é uma questão muito delicada. Vivemos num país livre e num país muito promíscuo, né, na verdade. E se nós olharmos na bem da verdade, humanamente falando, José estava ali na casa de Potifar, estava com uma mulher, a mulher de Potifar estava lá, e possivelmente era uma mulher muito bonita, era uma mulher muito formosa à vista, e ainda propôs a ele uma aventura sexual. Qual o jovem que não quer uma aventura sexual? Sejamos razoáveis, sejamos honestos. Todo jovem, todo homem quer ter uma aventura sexual. E também, por que não dizer, as mulheres. Mas o homem, nesse sentido do pecado da carne, o homem ele é mais fácil de ser levado. Ele é mais fácil de ser tentado. Então, o que José fez? Ele poderia ali ceder às tentações e ter ali uma aventura sexual com a mulher de Potifar. Mas não foi isso que ele fez. Por quê? Porque ele tinha temor a Deus. Por quê? Porque ele queria ter uma vida vitoriosa. E por que isso aqui é importante? Porque se José tivesse ali uma aventura sexual com a mulher de Potifar, ele teria acabado de perder a vida vitoriosa dele. Por quê? Porque muitas vezes a jovem acaba se perdendo por um momento. E há momentos que é impossíveis de voltar. Não tem mais como consertar. Tem situações que o que está feito, agora corre para a consequência. Não há mais como voltar. Eu vou te dar um exemplo.
Quando uma jovem, é que eu vou pegar mais a ideia das meninas, né? Quando uma menina ela é virgem, ela se encanta por um homem, e este homem consegue encantá-la de uma forma tal de ter relações íntimas com essa jovem, ela deixa de ser virgem. Ela deixando de ser virgem, ela nunca mais voltará a ser virgem. Isso quer dizer que as pessoas, os homens em questões, os outros homens, não haverão mais como aquela menina pura, como aquela menina que era a doçura, né? Perde-se um encanto. Então aquela menina que agora cometeu o ato sexual, agora ela nunca mais será virgem de novo. Então isso significa que ela vai ter que carregar isso para o resto da vida. Então, dependendo das circunstâncias, ela pode até ser mesmo colocada para fora de casa, dependendo da posição do pai e da mãe. Então, existe toda uma questão de quando nós, principalmente na questão sexual, é importante que nós tomamos uma decisão acertada. E qual é a decisão acertada dentro da questão sexual? Casamento. Mas é que não interessa, não importa. A questão correta para ter relações sexuais é dentro do casamento. Quando o homem quer ter relação sexual com uma menina, ele precisa se casar com ela. Isso pode parecer até meio careta, mas a verdade é que o padrão bíblico é esse, e nós devemos seguir este padrão bíblico. Por quê? Porque nós tememos a Deus e queremos uma vida vitoriosa no Senhor. Temor a Deus, o princípio da sabedoria. Mesmo diante de todas as dificuldades da vida, quando um jovem toma a decisão de viver debaixo do temor de Deus, esse jovem desfruta de bênçãos que outros que não se submetem à vontade dele não podem viver. José teve aqui a questão com a mulher de Potifar. Ele fugiu, ele correu do pecado, ele teve temor a Deus. E o temor a Deus é a sabedoria, como diz Jó 28, 28. Então veja que aqui há uma questão. Depois que ele teve isso, que ele teve uma vida vitoriosa. Por quê? Porque ele estava fazendo o que as outras pessoas não fazem. Quando você está debaixo do temor do Senhor e está na sabedoria do Senhor, está procurando a presença do Senhor, está afastando do mal. Eu vou ler aqui o texto de Jó, só para ficar claro. Jó, capítulo e versículo 28. Nos fala assim a palavra do Senhor. E disse ao homem: o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar do mal o entendimento. Então, quando você tem temor ao Senhor, você tem sabedoria. E quando você tem sabedoria da parte do Senhor, você tem uma vida vitoriosa. Por quê? Porque você está fazendo o que as pessoas não estão fazendo. Então, quando você desfruta dos sonhos que Deus tem para você, as pessoas começam a se questionar: por que essa pessoa conseguiu e eu não? Porque ele estava fazendo, enquanto você estava vivendo uma vida de pecado, ele estava vivendo uma vida de santidade. Lembra que eu falei lá no início que Deus é justo? Da mesma forma que Deus não vai deixar eu entrar numa empresa porque eu não me preparei, apesar de eu ser cristão, e outra pessoa que não é cristã, que se preparou, da mesma forma, e vai entrar porque essa pessoa se preparou, não é cristão, mas se preparou para a vaga, da mesma forma é quando nós estamos vivendo uma vida de santidade. Ora, Deus é justo, então se eu estou vivendo uma vida de santidade, eu terei as benevolências da santidade. Enquanto as pessoas estiverem sentindo dores, né, sofrimento por causa dos seus pecados, eu terei uma vida tranquila. Por quê? Porque eu vivo uma vida de santidade. Então, quando você vive uma vida de santidade ao Senhor, Deus é justo também. Então, Deus não permitirá que você passe por situações humilhantes e vergonhosas. Por quê? Porque você está debaixo da santidade do Senhor, você está se santificando ao Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor é a sabedoria. Então, continue sendo sábio e continue tendo sabedoria. Por quê? Porque você teme ao Senhor. O princípio da responsabilidade. Cultivando uma vida com disciplina. Alguém disse que a diferença entre uma pessoa de sucesso e outra que não tem sucesso é que a pessoa bem-sucedida faz todos os dias o que as pessoas sem êxito fazem de vez em quando. A palavra para isso é disciplina. Quando eu estava falando sobre a questão da disciplina, a disciplina requer muito esforço, é verdade.
Você fazer algo todos os dias que você não quer fazer é algo que demanda muito esforço. Então, principalmente na questão da leitura, por exemplo, ler é muito puxado, ler muito é muito puxado. Então veja que como fazer para ter o princípio da responsabilidade, cultivar uma vida com disciplina. Você precisa ter uma vida disciplinada em todas as áreas, abrangendo a disciplina na oração diária. Aí eu te pergunto, você consegue orar todo dia? Para você orar todo dia, você tem que ter disciplina. Sem disciplina, você não ora todo dia. Sem a disciplina, você não lê a palavra todo dia. Você não tem uma vida de ir aos cultos, por exemplo, ao estudar a revista bíblica da Escola Bíblica Dominical. Então nós precisamos de ter o quê? Disciplina. Ter a disciplina é uma responsabilidade. Ter disciplina é seguir um ritual. Fazer aquilo todos os dias. Quando as pessoas estão fazendo outras coisas, se divertindo, você está o quê? Estudando a palavra. Ou no teu caso, por exemplo, você quer ser advogado, você está estudando a advocacia 10 horas por dia. Você vê, por exemplo, a equipe de ginástica do Brasil, né, as meninas, observo às vezes, não tem rede social, eu observo o treinamento delas é bem difícil, é bem doloroso, mas elas estão ali porque elas têm disciplina. E qual é o resultado disso? Medalhas de ouro, prata e bronze nas Olimpíadas ou campeonatos mundiais. Por quê? Porque elas fazem ali uma apresentação de, sei lá, talvez 3 ou 4 minutos, mas ficaram 4 anos, durante 4 anos, ininterruptos, fazendo o quê? Treinando, tendo disciplina com alimentação, com isso ou com aquilo, se preparando para aquele momento. E por isso que quando elas perdem, e dependendo da forma que se perde, às vezes tropeça e torce o tornozelo, por exemplo, elas sofrem tanto. Não é pela dor física que elas estão sofrendo ali principalmente, é principalmente pela dor psicológica, porque elas demoraram 4 anos para estar ali, se prepararam durante 4 anos para estarem ali, e de repente, por causa de um tropeço, perdeu 4 anos da vida. Então isso tem que ter disciplina e tem que ter amadurecimento para compreender que existe o risco, ainda que nós venhamos estar em disciplina, né, estar disciplinado, fazer as coisas todos os dias, mas podemos ter um tropeço aqui e ali. Com mais que nós venhamos estar na presença do Senhor, tem uma hora que nós podemos tropeçar. Por quê? Porque somos humanos e somos sujeitos a falhas, por mais que nós venhamos ter uma vida dedicada ao Senhor. Mas, ainda assim, nós lembramos do que a Bíblia diz: o justo, ainda que caia, ele não fica prostrado. Você já viu a ginástica como são? Elas caem, saem da quadra muitas vezes em pranto, mas na próxima Olimpíada, no próximo Campeonato Mundial, elas voltam mais fortes e vencem. Então, assim também somos nós. Nós devemos ser assim também, não desistir, continue persistindo, tendo perseverança, por mais que o processo doa, um dia você terá a sua recompensa, você verá que vai valer a pena. A responsabilidade é a coluna do nosso caráter. Quanto mais cedo assumimos responsabilidades, mais cedo teremos nosso caráter forjado e preparado para os desafios do futuro. E aqui eu vou falar mais uma vez sobre a questão profissional. Quando você é jovem e começa a ter responsabilidades, e você não precisa tomar aquela responsabilidade extraordinária, mas são pequenas responsabilidades que você pode começar a tomar, você verá que o teu caráter começa a ser forjado, ou seja, você começa a ficar firme naquilo que você está fazendo, você começa a ficar um Cristiano Ronaldo, por exemplo. Você começa a ver que as coisas começam a acontecer devagar aqui e ali você começa a ver que as coisas estão andando bem. Por quê? Porque você está tendo responsabilidade, né? Então, você começa a formar ali o seu caráter, e o seu caráter começa a ficar firme, rígido, forte. Então, quando vir os desafios do futuro, você estará preparado. E muitas pessoas da sua turma, por exemplo, que estarão muitas vezes perdido por situações, te chamaram para brincar, para fazer isso, para fazer aquilo, mas você está o quê? Você está com responsabilidade. Aí lembra de Neemias? Não vou descer porque eu estou numa grande obra, né? Neemias 6:3. Então veja que quando você está fazendo uma grande obra, e aqui tanto na questão espiritual, quanto na sua questão profissional, na sua questão até mesmo de lazer, se for o caso, né? Você está o quê? Com responsabilidade. Se você firmou um propósito, você precisa levar aquela meta até o final. Por quê? Porque você é uma pessoa de caráter. Você está
muito pronto para os desafios do futuro, e por isso você será uma pessoa muito bem-sucedida e terá uma vida vitoriosa. O princípio da obediência à palavra de Deus. Ler e meditar na palavra. Se para ter uma vida vitoriosa precisamos seguir alguns princípios, um deles é o da obediência às Escrituras. Sim, quando você tem obediência às Escrituras, você terá uma vida vitoriosa. Por quê? Porque você vai estar dentro dos parâmetros bíblicos, dentro da vontade de Deus. Você vai sempre parar para ver o que a Bíblia diz a respeito de um determinado assunto, e assim você terá uma resposta bíblica para aquele problema, para aquela sua questão. E assim você, obediente à palavra, você vai ser o quê? Uma pessoa vitoriosa. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, para nós sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós devemos seguir os seus ensinamentos bíblicos, fazer aquilo que Jesus mandou que nós venhamos fazer. Guardar e praticar a palavra. Jesus falou sobre aquele que guarda e pratica, e o que não guarda e não pratica a palavra de Deus, com alguém que edificou a casa sobre a rocha e outro sobre a areia. Muitas vezes vemos situações, por exemplo, de forjar o caráter, por exemplo. Quando você forja o seu caráter na palavra e você começa a praticar, né? Você lê, guarda e pratica a palavra. E muitas pessoas vão rir de você, por você ser uma pessoa muito jovem e você está parecendo velho. Está lendo a palavra, está lendo a Bíblia, está jejuando, está orando, está indo para a escola bíblica dominical, está indo para os cultos. Isso é coisa de velho. Mas você não, eu tenho uma responsabilidade com Deus. O meu negócio é com Deus, eu tenho um compromisso com o Senhor. O que acontecerá? Quando vier uma tempestade, uma grande questão na sua vida, um grande problema, você estará firme no Senhor. Por quê? Porque o seu caráter está firmado na rocha. E assim como aquelas duas casas, né, que ambas estiveram na mesma tempestade, o que aconteceu? A que estava firmada na rocha, ela continuou de pé, ela não caiu, ela ficou firme. Infelizmente, vemos em algumas questões, é claro, existem algumas exceções, mas infelizmente vemos em algumas enchentes no Brasil e no mundo, as casas que não têm muita firmeza, assim que chega a chuva vai levando a casa. E eu me lembro logo dessa palavra que a Bíblia nos fala que nós devemos construir a nossa casa na rocha e não na areia. Por quê? Porque na areia não tem firmeza, né? E curiosamente, aqui para nós, você sabia que para os geólogos não existe areia? Para os geólogos, a areia são pequenas rochas. Olha que interessante. Só uma questão de curiosa aí. Então veja que nós devemos fazer a nossa casa não em pequenas rochas como areia. Nós devemos fazer a nossa casa na rocha, firmar em Cristo Jesus. Quando nós firmamos a nossa casa na rocha, o nosso caráter na rocha, o nosso coração está em Cristo, porque nós somos agora uma nova criatura, nós estamos firmes no Senhor e certamente assim teremos uma vida vitoriosa. Para concluir, os princípios para termos uma vida vitoriosa na presença do Senhor passam pelo amor a Deus, pela responsabilidade pessoal e por meditarmos e guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. Então veja que aqui há algumas questões só para nós lembrarmos bem. Nós devemos ter responsabilidade pessoal, ou seja, eu preciso ser responsável por algumas coisas da minha vida. Eu sou responsável. Se eu fizer algo errado, eu sei que eu vou ser punido por aquilo. Eu vou ter uma consequência daquele problema. Então eu tenho que ter responsabilidade pessoal. Em primeiro lugar, é claro, temos que ter temor a Deus. Ou seja, nós devemos ter reverência a Deus e não medo. Nós não temos medo de Deus, nós temos temor ao Senhor. E também temos que meditarmos e guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, para que assim nós venhamos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus e também na nossa vida pessoal, né? Você, quando está se preparando aí, estudando 10 horas por dia, o que você será? Você será excelente naquilo que você está estudando, por exemplo, na advocacia, por exemplo, né? Ou você quer ser um psicólogo, né? Também é só estudar 10 horas por dia durante um ano, você ficará excelente naquilo que você está fazendo. Hora da revisão. Número 1. Temer a Deus significa reverência, reconhecimento e submissão. Nesse sentido, temer a Deus significa reverenciá-lo,
como o Senhor de nossas vidas. O termo fala ainda de nosso reconhecimento de sua soberania e poder. Número 2. No Antigo Testamento, José, Abraão, Samuel, Neemias, Esther, Isaías e tantos outros. No Novo Testamento, vemos o temor de Deus na vida de João Batista e do apóstolo Paulo. Só a nível de curiosidade, João Batista foi tido como o maior profeta de todos, apesar de não ter nenhum milagre referente à vida dele, né? Através da vida dele não aconteceu nenhum milagre, mas Jesus disse que ele foi o maior profeta de todos. Número 3. Que lute a batalha espiritual, 1 Timóteo 1,18. Que exercite a piedade, 1 Timóteo 4,7. Que persista na leitura, 1 Timóteo 4,13. Essa é muito difícil, né? Persistir na leitura, ler muito, realmente é uma tarefa bem difícil. Que não despreze os dons de Deus, 1 Timóteo 4,14. E que cuide de si mesmo e da doutrina, 1 Timóteo 4,16. Número 4. A leitura da Palavra de Deus abre a nossa mente, alimenta a nossa alma e fortalece o nosso coração. Que nós venhamos a cada dia mais termos disciplina na nossa vida. Se nós queremos ser algo, um psicólogo, ou um médico, ou um empresário, ou um advogado, nós precisamos fazer o quê? Estudar, 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 estudar. Não se canse de estudar, porque certamente, lembre-se, Deus é justo. Deus não vai tirar a vaga de uma pessoa que estudou, que se dedicou, para colocar você lá que não estudou só por você ser uma pessoa cristã, não. Deus é justo. Para você competir no mercado de trabalho, você precisa fazer de igual forma. E o que é? Estudar muito. Estude, porque certamente Deus te dará vitória. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!